Seja muito bem-vindo ao VilaCast, o podcast da Vila Estúdio, conectando você a pessoas especiais e que têm marcado a sua geração. Hoje, para um bate-papo interessante e que vai agregar muito ao seu conhecimento, eu estou aqui com pessoas especiais e eu vou apresentar para você essas pessoas. Está comigo aqui o Dr. Carlos Alves Araújo, que também é teólogo, é pai, é professor, é uma pessoa que tem marcado a nossa geração. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. Olá, meu amigo, prazer dividir esse momento com você, né? É uma amizade de tantos anos, né? Eu fico muito feliz pelo convite, quero parabenizar por esse podcast maravilhoso. Vamos que vamos. É isso aí. E a mesa também está comigo o pastor Aizamac, pastor de jovens da Igreja Batista Nacional aqui em Pitangui, também teólogo. Ainda não é pai, né? Então, quase. É quase. Está nos planos, não é isso? Que isso. Que uns 3 anos. Seja muito bem-vindo, pastor Aizamac. Amém. Muito obrigado pelo convite. O pessoal aqui do Vila Estúdio. Deus abençoe vocês e vamos para cima. É isso aí. E conosco também à mesa está o nosso grande amigo, o Iago, que é líder, ou melhor, é liderado do nosso pastor Aizamac, pastorzão. Está conosco aqui para somar com a gente, não é mesmo, Iago? Não sou teólogo nem pai, mas é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Que bom ter você conosco aqui, Iago, neste podcast, para somar com a gente, para junto a gente bater um papo cabeça aqui, para amadurecermos alguns temas aqui interessantes. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o desafio dos jovens cristãos no ambiente acadêmico. Você que é cristão, você que é jovem, com certeza você já passou algum momento desafiador no ambiente acadêmico, na sua faculdade, no seu cursinho, enfim. E nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. E já de início, gostaria de ver aqui com o nosso querido amigo Carlos Alves. E aí, Carlos, como que era a época de faculdade? Porque você já era um cristão, não é isso? Já, eu nasci num lar evangélico, né? Então já considero cristão desde pequeno, né? O primeiro presente que eu ganhei foi uma Bíblia. E graças a Deus por isso, né? Mas eu tive, ainda assim, mesmo tendo uma vivência muito grande com o evangelho, igrejas evangélicas, com a Bíblia e teologia, eu enfrentei assim muitas dificuldades, né, muitos desafios no mundo acadêmico. Acho que o tema é pertinente, né? Nós temos bastante coisas para falar e para tratar, porque hoje nós temos um número de jovens maior do nosso meio cristão que vão para a faculdade, né? Até porque a questão econômica do país melhorou um pouco mais de 10 anos para cá, então muitos jovens das nossas igrejas hoje têm acesso ao mundo acadêmico, né? E com mais jovens entrando no mundo acadêmico, mais desafio. Porque muitas vezes, Isaías, esses jovens, eles não estão preparados, né? Eles têm ali um convívio com a igreja e Bíblia no seu mundo, mas quando eles chegam no acadêmico, no mundo acadêmico, eles sentem muita dificuldade. E hoje, né, a nossa proposta é falar um pouco sobre isso e dar um norte até, né, um direcionamento na vida desses acadêmicos, estudantes, né, que podem e devem fazer toda a diferença dentro da faculdade onde estão inseridos. E isso é interessante, Carlos, porque quando a gente lê os evangelhos, a gente vê a história, o ensinamento de Jesus, a gente percebe que a ideia do cristianismo é influenciar gerações, é influenciar a sua cultura, a sua comunidade, o seu povo. Exato. E o estudo é uma porta, o preparo é uma porta para poder alcançar esses objetivos do cristianismo, não é mesmo? Exatamente. Eu venho de uma cultura onde não era incentivado o estudo. Olha que coisa interessante, né? Na igreja onde eu participava, só tinha uma pessoa com a faculdade. E, salvo engano, ainda era uma licenciatura, era uma faculdade na área de História. Então, não se era incentivado. Se dizia que o crente, ao ir para a faculdade, ele se desvia. Ele sai dos caminhos, né? Mas aquele que tem uma raiz no evangelho, né? Ele deve ir para todos os lugares da sociedade e influenciar. Se você pegar outras igrejas, né, presbiterianas, igrejas batistas, elas já têm mais a cultura de influenciar os seus jovens para irem para a faculdade. Mas se você pegar uma igreja mais de raízes pentecostais, elas têm uma cultura mais de segurar os seus jovens com medo desse embate que eles vão ter na faculdade. E são muitos desafios
É verdade. Mas eu acredito que nós devemos estar preparados para esses desafios. E é interessante que o movimento da reforma e os cristãos que vão surgindo pós-reforma, eles, na verdade, vão promovendo o conhecimento. Vai surgindo a partir de muitos nomes que a história conheceu dentro do cristianismo, que deram início à escola bíblica, tanto que hoje nas igrejas tem a famosa chamada escola bíblica dominical, abertura de centros de ensino, faculdades, assim por diante. O cristianismo teve um ponto marcante nisso, né? É demais, Isaías, até porque quando você pega dentro dos reformadores, né, você pegar, por exemplo, dos Zwingli, do próprio Martinho Lutero, né, que está estampado aqui na minha camisa, né? A ideia do Lutero, ao traduzir a Bíblia pro alemão, era a Bíblia toda para o homem todo, ou seja, que o homem tivesse acesso ao conhecimento, que era, né, numa cultura de muitas pessoas ali que não sabiam ler, não conseguiam entender, ele trazer essa ideia da Bíblia toda para o homem todo. Mas mais do que isso, você vê um pouco mais à frente com o João Calvino, quando ele chega, onde o João Calvino estava lá, esqueci o nome do país que ele estava, esqueci o nome do país que o João Calvino estava, vai ter que cortar aqui. Mas quando o João Calvino ele chega... deixa eu só lembrar o nome do país que ele foi, que esqueci agora. Não tem problema não. Mas quando você vê o João Calvino, também dos reformadores, ele faz exatamente isso. Ele cria a escola pública. É uma ideia que nasceu do protestantismo, né? Ela nasceu do protestantismo, a ideia de você estudar, de você aprender, de você ter conhecimento geral, para que você possa, com esses conhecimentos, ganhar a sua vida, né? Trabalhar e fazer as coisas. Então, essa ideia da universidade, do estudo, ela nasce com os reformadores. É uma herança da reforma. Então, até mesmo os ateístas, né? Esses que criticam tanto a nossa fé, eles herdaram a herança, né? A universidade pública, a escola pública, é uma herança da reforma. Ou seja, ela é uma herança de evangélicos, de pessoas que entenderam isso há muitos anos atrás e implantaram isso. É verdade. Eu me lembrei que agora é na Suíça que ele estava. Suíça, isso. Salvo pelo bombo. Antes tarde do que nunca. Não é? Pastor Isamaki, você que trabalha com jovens, eu posso chamar de você? Tem que ser senhor? Pode ser você. Tá. Obrigado, então. Bom, você trabalha com jovens e o Carlos tocou num assunto aqui bem interessante. E é fato que alguns jovens, ou uma certa porcentagem, quando ingressam na faculdade, acabam mesmo abandonando a sua fé. Como você considera esse fenômeno? Ou como você considera isso que acontece? Tá. Eu quero pegar do conceito, porque eu nunca fiz uma escola de forma secular. Assim, faculdade. Eu faço um seminário de teologia, que eu estou terminando, que é um seminário cristão. Mas assim... Mas é reconhecido pelo MEC isso, como tudo curso certinho. superior, né? Só que tem uma influência cristã nele, né? Então as pessoas que mais ali visitam aquele lugar, que praticam aquela escola ali, são pessoas cristãs. Então o que acontece? Mas eu vim de uma época dos anos 90. E meu pai, ele foi pastor de uma igreja pentecostal por muito tempo. Então, meu pai sempre foi plantador de igreja. Então, geralmente, quando a gente chegava em uma determinada cidade, a gente era um pessoal diferente. Que a cidade, muitas vezes, existia uma cidade que não tinha nenhuma igreja evangélica. Então, pelo fato da gente vestir diferente, tinha essa identidade, né? A gente sofria muito na escola, assim. Eu já apanhei diversas vezes na escola por ser cristão. Assim, várias vezes. Então, o que acontece? Eu já tenho esse histórico, eu sei o que acontece. Mas isso não deveria fugir da nossa realidade. Porque Jesus, ele disse que o mundo nos odiaria. E que o comum nosso seria passar por aflições. Isso é o comum do cristão. Mas como líder de jovem, eu penso assim, eu sempre gosto de ir na raiz. Na raiz. Por que temos muitos jovens que eles se desviam na faculdade? Para mim, o contexto maior está no discipulado. Porque aí eu já vou puxar a sardinha para o meu lado. A gente, como líder, às vezes, a gente erra no sentido de discipular a pessoa até o seu batismo. E depois que ele batiza, a gente deixa.
Você está entendendo? Isso aí é muito interessante, Aizamac, porque... Desculpa estar Não, te interrompendo, eu quero que você continue seu raciocínio, Sim. porque seu raciocínio é muito interessante. Há uma demanda no batismo, até o batismo, e depois parece que a pessoa já está pronta, o discipulado já acabou, não é isso? É porque porque quando a gente pega a grande comissão, né, pregar e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente subentende que é até com que a pessoa batize. Mas Jesus, o ide de Jesus é ide fazer discípulos. E fazer um discípulo é fazer com que uma pessoa alcance uma maturidade de entendimento do que é servir a Cristo. Então, quando nós, como líderes, a gente pega um jovem e conduz ele até as águas e depois o deixa, domingo tem uma pregação, sábado tem um culto de jovens, a gente deixa ele ali para ver se ele cria raiz de forma sozinha, ele não vai. Então, para mim, assim, ressalvo algumas pessoas, mas nas maioria das vezes, quando um jovem chega até a faculdade e se desvia, é porque a gente não conseguiu fazer com que ele alcançasse uma maturidade de ser parecido com Cristo. Porque quando a gente pega Jesus nos ensinando sobre sal e luz da terra, a gente vai descobrir que de noite, na escuridão, existe mais escuridão do que luz, né? Numa panela de arroz, a quantidade de sal é mínima, mas o sal vai fazer a diferença ali no meio da panela. Você está entendendo? Então, nesse sentido, eu sempre penso nisso. A gente precisa trabalhar na formação de maturidade, ter esse entendimento. Por quê? Se eu criei um jovem em maturidade no Evangelho, você pode ter certeza, ele pode chegar na pior faculdade com uma maior influência possível, seja religioso, seja político. Esse jovem vai fazer a diferença. Seria parecido, então, com Daniel e os seus amigos na Babilônia? Sim, mais ou menos isso. Cara, isso é muito interessante que você falou, porque no Brasil, por exemplo, nós temos igrejas que não trabalham com módulo de pré-discipulado ou discipulado antes do batismo. Outras já levam isso mais a sério, apesar que, como teólogo também, eu acredito que muito desses discipulados é muito fraco e não dão essa base, essa sustentação. E, às vezes, essa seja, como o Dr. Carlos disse aqui, a razão porque muitos até chegam à faculdade, ficam ali algum tempo, mas acabam abrindo mão da sua fé. E eu não estou falando, nós estamos falando aqui do cristianismo porque nós somos cristãos, mas pessoa de qualquer denominação, qualquer confissão de fé, passam às vezes pelas mesmas situações de abandono. Sim, a gente vê, se a gente for pegar no contexto total da sociedade, principalmente hoje na sociedade em que um pai, a gente entende, a vida é corrida, quem tem filho sabe disso. E hoje o homem ele já não consegue ter o mesmo papel de antigamente, ser o provedor de forma sozinha. O nosso país, ele força com que a esposa tenha que trabalhar, né? A minha esposa trabalha. Então o que acontece? Nessa correria, a gente acaba transferindo algumas responsabilidades paternas e maternas para uma tela, para um telefone. E eu não vou criticar isso aqui, não. Eu não critico, eu não sou pai, eu não posso criticar. Mas qual é o problema? Quando a gente for pegar isso, eu estou tirando fora o contexto religioso, eu estou falando da sociedade em si. Quando um pai ele não trabalha na educação do seu filho em casa, fazendo com que ele alcance uma maturidade como homem e como mulher, quando ele chega na faculdade, ele vai se perder. Você está entendendo? Aquela famosa frase: se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Você está entendendo? Verdade. Então, assim, eu pego no contexto e eu não vou falar como um pai deve agir, porque eu não sou pai. Seria hipocrisia da minha parte. Mas eu sei o que é um pai tratar um filho. Então, meu pai, ele me fez alcançar essa maturidade. De, pai, nossa, eu queria comprar um videogame para mim. Aí ele falou assim, você vai ter que trabalhar, porque o dinheiro que eu recebo é pouco, e o pouco que eu tenho é para sustentar vocês. Se você quer algo a mais daquilo que eu te proporciono, você vai ter que ralar e comprar seu videogame. Então, assim, desde os 9 anos eu já trabalhei. Você tá entendendo? Então, meu pai sempre trabalhou nessa maturidade, sabe? Que a gente alcançou. Então, quando a gente se achegou no meio de uma escola, numa cidade, a gente sabia como se portar. Então, assim, tirando esse contexto religioso, até dentro da nossa própria casa, a gente precisa de trabalhar para que as pessoas alcancem um nível de maturidade. Porque eu tenho certeza que, independente de um pai que está nos assistindo aqui,
que o seu filho, a família não é cristã, né? Pode ser de qualquer tipo de religião, ele fica triste. Um filho que está dentro de casa, que tem uma educação, mas chega lá e ele vai lidar com drogas, ele vai fazer coisas que na família não é aceita. Mas por causa de quê? Porque o pai e a mãe não conseguiram trabalhar uma maturidade. Eu acho que o princípio de tudo é essa maturidade. Esse é o meu entendimento. Então, você que é jovem está aqui nos assistindo, olha que interessante. O importante para que você sobreviva a todas as ofertas que aparecem é, na verdade, o domínio próprio. Além de estar enraizado nos seus princípios e valores, você precisa entender que, conforme Paulo escreveu, que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, você ter esse domínio para conviver em qualquer ambiente e sobressair, resguardando a sua fé, resguardando os seus princípios, não é, Carlos? Deixa eu só fazer um complemento aqui no que o Samar estava falando. Eu peguei uma pesquisa para a gente falar aqui. Nos Estados Unidos, mais de 50% dos jovens cristãos que entram na faculdade se desviam. É uma probabilidade muito alta, No Brasil, eu acredito que seja mais do que isso ainda. Eu não consegui pegar a estatística certinho, mas acredito que seja 50% para mais. E aí eu trouxe aqui algumas das causas que pode levar os jovens a perder a sua fé quando entram no ambiente acadêmico. Então, aqui, ó. Pequena maioria desses jovens, né, foi ensinada a pensar sobre questões de fé, de chamado da cultura. É o que você falou. Nós não preocupamos com isso. As nossas igrejas não se preocupam a gente pensar sobre cultura, sobre fé. A gente vive nesse mundinho e quando a gente chega num outro ambiente, a gente assusta. E essa é uma das causas que faz os jovens desviar. E falo isso de experiências próprias, porque eu cursei 5 anos na faculdade de Direito e eu vi jovens crentes, meninas crentes, que ao final do 4º período estavam, né, na balada, estavam usando drogas e eram crentes, né, de igrejas tradicionais. Vi jovens, homens crentes que entraram comigo na faculdade e que se desviaram e um até virou homossexual. Então, assim, a cultura é muito forte. Quando você não tem esse preparo, né, você se perde facilmente. Outra coisa aqui também menos de 1 em cada 5 tem alguma ideia de como relacionar a Bíblia com seus interesses escolares e profissionais. Não sabe como relacionar o que ele sabe da Bíblia com seus interesses ali da escola. O evangelho é prática, né? É prática, mas eles têm a teoria, mas não sabem como colocar isso ali. A maioria não tem mentores adultos ou amizades significativas com cristãos mais velhos que podem orientá-los através das inevitáveis perguntas que surgem durante o curso dos seus estudos. É um problema que eu enfrentei também. Você se depara com uma questão ideológica ou com uma questão que afronta a sua fé de uma maneira muito significativa e você não tem com quem compartilhar aquilo. Você não sabe para quem falar, porque você vai falar com alguém da sua igreja, eles falam, não, isso é bobagem, não precisa... Mas aquilo te incomoda a um ponto de você procurar, de você ter que achar uma explicação para aquilo. Então, a falta de amizade ou de pessoas mais velhas que possam aconselhar também leva muitos jovens a se desviarem aí do caminho. Desconexão emocional do cristianismo antes dos 16 anos, que é aquela questão que o Samar falou, você teve sorte de ter uma criação aí até os 16 anos dentro do cristianismo, mas muitos não têm, né? Não tem essa sorte aí. O ambiente universitário não costuma causar a desconexão, apenas expõe o problema da fé rasa. Não sei se vocês concordam com isso, né? Muitos jovens e discípulos. Então, não é que a universidade vai tirar a sua fé ou vai mudar você, ela só expõe que a sua fé é rasa, que você não se preparou para esses ambientes, que você não estava preparado para estar nesses ambientes. E quando você entra, porque a sua fé é muito rasa, você acaba se desviando aí do caminho. É como Jonas Madureira escreveu no seu livro Inteligência Humilhada. As pessoas tendem a fazer essa separação de vida religiosa, a vida na igreja, com a vida secular. Quando, na verdade,
já foi dito aqui, que Jesus nos ensinou a ir. Exatamente. A igreja foi convidada a ir às pessoas, os povos, nações e assim por diante. Até uma coisa interessante, Sim. né? Porque olha só, eu quando era menorzinho, assim, eu queria ser advogado ou polícia. Mas era Os de uma dois igreja. juntos combinam, né? Não, mas era de uma igreja Brincadeira, muito. viu, cara? Mas eu era de uma igreja muito tradicional, né? Da qual dizer, polícia, você vai ser polícia? Misericórdia, você vai ter que matar alguém. Era o que diziam pra mim, né? Não tem como. Então, é muito interessante a gente pensar isso. Essa aqui, o Iago, que já vai falar também, que eu vou deixar ele falar. Tranquilo. Mas olha só, como é que é interessante. Porque dentro de um contexto que eu vivia, a única religião sacra é a religião que você trabalha para a igreja. Então, você só pode ter uma religião santa se você for um pastor ou um padre, um evangelista, alguém que trabalhe para a instituição religiosa. Essa é a única forma de você exercer um ofício sacro. Mas é totalmente diferente do que Jesus nos ensina. Toda profissão é sacra. Hoje eu exerço a profissão de advogado. É uma profissão sacra porque eu exerço ela para a glória de Deus. Há 4 anos eu exerci, né, a função de vereador. Para mim é uma religião, é uma profissão sacra porque eu a exerci para a glória de Deus. Então, independente se você é polícia, se você é advogado, se você é médico, se você é um policial, você deve fazer tudo isso para a glória de Deus. E a mesma coisa é se você é um acadêmico, você deve estudar para a glória de Deus. Bacana demais. E diante disso tudo, Iago, você que hoje está num ambiente acadêmico, já no 3º período do curso de... Gestão da Tecnologia da Informação. Gestão da Tecnologia da Informação. GTI. Ei, coisa boa, hein? E aí, você como um homem crente, um rapaz crente, como é que é esse dia a dia, esses desafios para você? Na prática, o que eu vejo? Quando eu entrei na faculdade, e isso todos nós, né, a gente vê pessoas de todos os lugares, com opiniões diferentes, né, com criações diferentes da sua, né, e com fé diferente também, ou fé nenhuma, né, também. Mas assim, eu concordo com o Isaac no que ele falou, que se sua base não tiver boa, né, se seu discipulado não for bom, né, e também, tipo assim, no seu caso, se sua vida espiritual não estiver em dia, né, se você não estiver praticando isso de fato, né, se você não estiver orando, se você não estiver praticando a leitura da palavra, chegando lá, altíssima chance de você desviar mesmo. Isso eu vejo muito na prática lá, tipo assim, desde quando eu entrei lá. Por quê? Eu tenho amigos lá que têm opiniões diferentes da minha. Eu não acho errado você não ter amizades não cristãs. Mas se você é uma pessoa que tem fraquezas, vou te dar um exemplo com bebida, porque eu já recebi diversos convites para ir no bar com vários jovens, entendeu? Ou tipo assim, talvez sua fraqueza seja com mulher, ou ser mulher, talvez sua fraqueza seja com homem e tal. Então assim, não é recomendado você realmente andar com pessoas que, tipo assim, né, vão te induzir isso. É claro que a culpa não é dessas pessoas, porque elas não conhecem o evangelho. A culpa é sua. Né? Por quê? Sua vida espiritual não está em dia e você peca porque você quer. Tipo, ou seja, um dos sinais da maturidade é conhecer suas fraquezas. Exatamente, sabe? E assim, por exemplo, quando eu entrei lá, eu tive que tomar um pouco cuidado, principalmente no primeiro semestre eu reparei isso mais, mas assim, eu sou uma pessoa que brinca muito, sabe? Eu zoo muito com meus amigos, tal, esse tipo de coisa. Só que você zoar com uma pessoa que é crente já é perigoso. Mas quando você zoa com uma pessoa que não é mais ainda, porque isso pode tomar uma proporção muito grande, sabe? Tipo assim, as brincadeiras, esse tipo de coisa. E aí, tipo assim, eu comecei uma célula lá na faculdade no 2º semestre, né? Tipo assim, eu prego lá, o Sunshine, um amigo meu, me ajuda no louvor, a Júlia também, outra amiga me ajuda no louvor, né, e tal. E tipo assim, eu fiquei pensando nisso, cara, tipo assim, as brincadeiras você tem que se policiar. Sabe? Tipo assim, eu falo que há determinado tipo de coisas que você não quer chegar, tipo, em questão de fala, porque você tem que policiar as coisas que você fala, sabe? E tipo assim, eu fiquei pensando muito nisso. Não é que eu tipo assim, tenha falado alguma coisa, mas eu vi que tipo assim, o assunto para onde ia, que aquelas pessoas levavam, mesmo que você brinca com uma coisa mais simples, entendeu? Pode tomar uma proporção muito grande. Você tem que tomar cuidado com isso. Então assim, eu decidi que tipo, eu ia parar com isso, com essas brincadeiras assim, zoar um pouco mais assim com as pessoas, porque eu vi que isso poderia tomar uma proporção que não deveria, sabe? Eu tinha que estar preparado para a célula. Eu tinha que estar me preparando, né? Preparando as pregações, também tá com a vida de oração em dia, e também porque muitos jovens nas células me procuravam para conversar comigo, né, sobre coisas que eles estavam passando, né? Gente que assim não é cristã, tal, e estava começando a conhecer Jesus ali.
Então eu tinha que estar com a minha vida espiritual em dia e ter essa maturidade, sabe? Bacana demais. Legal. Não é? E tem quanto tempo já que você se declarou cristão protestante ou cristão evangélico? Eu tenho 21, tem uns 5 anos, sabe? 5 anos. Assim, porque assim, na adolescência ali, eu comecei por ideias de muitas pessoas assim que eu via na internet, de amigos meus e tal, e eu tinha me declarado ateísta, né? Fiquei um tempo assim, mas... Então você já foi ateu, então? Já. Mas assim, o que aconteceu? Eu tive um encontro com o Espírito Santo, sabe? Numa época da minha vida, uma depressão muito forte. E aí minha tia me chamou para ir no culto da Igreja Batista, né? Que eu tô lá até hoje congregado. E lá que eu descobri, tipo assim, eu senti aquela presença de novo que eu tinha sentido no meu quarto, sabe? Quando eu tava com aquela depressão. E ali que eu tive um encontro com Jesus de fato, sabe? E dali pra frente, graças a Deus aí, com muita luta, mas... Bacana. Você falou que vocês têm uma célula, vocês fazem culto da faculdade, é isso? Sim, isso. Tipo assim, eu comecei com essa ideia lá, eu já tava com essa ideia desde o primeiro semestre. Aí eu chamei uns amigos meus que eu já conheci, tipo a Júlia, igual eu falei, o Sunshine, que já são crentes, né? E que eu vi que poderiam me ajudar, né? E tipo assim, eu falei, cara, porque eu vi que é um ambiente que, assim... os alunos são muito doutrinados nas opiniões de muita gente, entendeu? Tipo assim, eu nem falo também só doutrinados, mas tem pessoas lá que só te apresentam coisas e você acaba seguindo. Então eu ficava pensando assim, por que não eu não posso apresentar o evangelho a essas pessoas, sabe? Tipo assim, de tantas opiniões que tem lá, de tantas pessoas apresentando muitas ideias de filósofos, né? E de, sabe... opiniões políticas e tal, então por que eu não posso apresentar o evangelho aqui, né? Aí eu conversei lá com o meu coordenador, falei que eu tô com essa ideia, né, de fazer a célula, né? Tinha falado para ele no início do segundo semestre. E aí acabou dando certo, sabe? A gente conseguiu um espaço lá e desde então eu tenho pregado, né? Tenho feito o possível para poder ajudar as pessoas, né? Quando alguém chega em mim para conversar, para desabafar sobre o que ele tá passando e tal. Então, assim, eu tento o máximo possível estar dentro do evangelho com aquela pessoa, entendeu? Para poder, de fato, apresentar Cristo para as pessoas. Porque foi a coisa mais maravilhosa que eu conheci, né? E eu quero apresentar isso para outras pessoas, né? E isso é tão interessante, pessoal, a gente discutir esse assunto, porque o que acontece? É a realidade de muitos jovens hoje. Pessoas que estão nos assistindo estão vivendo esse momento, essa crise, essa luta, por assim dizer. Então, essa conversa aqui com pessoas que já tiveram no ambiente acadêmico, como no caso do Carlos Alves, e de quem está hoje, como no caso do Iago, vai agregar muito nas suas decisões, nas suas escolhas e até no seu posicionamento de agora em diante. Não é mesmo, Carlos? Eu acho, pegando esse gancho aí, até do Iago falou, sabe? Para quem está na faculdade ou quem vai entrar na faculdade, precisa tomar essa consciência, sabe? O movimento ateísta, digamos assim, né? Um movimento que é contra os princípios e valores. É muito interessante, Samar, que a gente pensar no seguinte: esse movimento, ele é contra o cristianismo. As ideologias da esquerda, ela é contra o cristianismo. Então, tudo que você fizer ali vai refletir em você, porque você é um cristão. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Na minha turma da faculdade, tinha um rapaz que era homossexual e se dizia budista. E era chique ser budista. Olha, você vê, o movimento ateísta nunca atentou contra ele, como atentava contra mim. Eu também tinha uma célula, ainda tem lá na célula lá na faculdade, que foi criada por mim e o meu amigo também lá de Itapecerica, o Juninho. Nós dois criamos essa célula lá, depois o pastor Jason também. E a gente fez uma célula muito grande lá. Eu saí, a célula ficou ainda. Então a gente sofria muito preconceito, porque todo o canhão do ateísmo, ele não é apontado. Tinha um rapaz da minha sala, também de outra cidade, que ele se dizia muçulmano. Ele lia o Alcorão na sala, ele levava o Alcorão, então ele estava se convertendo ao islamismo. E é bonito você se converter ao islamismo, cara. Todo mundo acha chique, todo mundo quer saber sobre o Alcorão. O mundo acadêmico, ele não discrimina todas as religiões, ele discrimina o cristianismo. Então a gente precisa estar muito preparado para isso, porque até mesmo essas pessoas que direcionam esses canhões aí contra o cristianismo, eles também são religiosos de alguma forma. Eles também querem moldar a sociedade de alguma forma.
Porque por mais que eles não tenham respostas, porque as respostas estão em Jesus, e no final das contas tudo se converte ao senhorio de Cristo, eles também, se você pegar o movimento LGBTQIA+, por exemplo, você vai ver um fervor deles muito parecido com o nosso fervor no tocante a defender as suas ideias, no tocante a protestar sobre aquilo que eles querem. Isso é uma herança do quê? Do cristianismo, que ensinou que o caminho é esse. Por mais que eles combatam com o cristianismo, por mais que eles coloquem-se de frente com o cristianismo, eles usam bases do cristianismo para defender. Por exemplo, porque Deus, quem está na faculdade, nesse ambiente acadêmico, precisa entender que Deus é o criador de todas as coisas. Então, tudo que a gente sofre de ataque é base daquilo que foi criado por Deus. O ser humano tem essa capacidade de pegar o que é bom, o presente do Criador, e se revoltar contra o próprio Criador. Então a gente precisa ter essa maturidade de, quando a gente lê o apóstolo Paulo falar que a gente tem que combater os falsos sofismas, né? Fazer perguntas, mostrar para aquelas pessoas qual é o real sentido daquilo que elas estão fazendo. Por exemplo, muita gente na minha época se debatia muito a questão do casamento homossexual, porque eu estava na faculdade de Direito e esse é um assunto muito relevante para o direito. Se você tirar as questões ideológicas, religiosas, você tem, para além disso, as questões de divisão de bens, você tem a questão da adoção de filhos. Então, ele é um assunto muito inerente ao direito. Então, se debatia e parece que estava passando uma lei no Congresso nessa época. Então, se tinha esse debate muito forte sobre o casamento homossexual. Então, você está inserido nisso. Como religioso, como cristão, você tem um pensamento, mas como academia, você tem um outro norte. Porque aí você vai debater a questão se duas pessoas do mesmo sexo vai adotar uma criança ou não. Vai ter, viveu em comunhão, viveu junto, né, juntos ali por 20 anos, e agora tem que dividir os bens que conquistaram juntos durante a constância dessa união estável deles. Então você, como operador do direito, tem que lidar com isso. E aí você acaba percebendo, no final das contas, Isaías, que por mais que eles lutem contra a questão do casamento, não, que tem que ter o casamento, que o amor independe de sexo e tudo, você vê que no mais profundo das pessoas, elas buscam o que foi estabelecido por Deus, que é o quê? O conceito de família. Você pode não querer o casamento tradicional, mas você não consegue criar outra alternativa a isso. Você volta para o conceito de família. Então eu falava muito isso com eles. Pô, beleza, vocês querem... Mas no final das contas, o que vocês querem mesmo é o que Deus fez, que é o conceito de família, é o conceito de viver em família. Então, quando você vai tirando esses sofismas, você vai fazendo perguntas certas, você vai levando ao entendimento de que muitas vezes essas pessoas estão brigando por ideologias que nem elas mesmas entendem, nem elas mesmo conseguem explicar, porque essas ideologias não podem dar respostas para a sociedade. Essas ideologias, por mais pensadas que elas sejam, por mais estudadas que elas sejam, por mais que elas sejam defendidas por acadêmicos fantásticos, elas não trazem respostas que a sociedade precisa, porque as respostas que a sociedade precisa, elas estão no Criador, elas estão no Senhor, que é Deus. Carlos, e até puxando um gancho aí do que você falou a respeito do ateísmo, e eu vi isso como verdade também na prática, porque quando você entra na faculdade, você sendo cristão, você é visto como um alienígena, quando eles descobrem que você é. Sabe? Tipo assim, até a princípio, óbvio, eu não chego falando assim, eu sou crente, eu sou cristão, não é nada disso. Mas assim, à medida que eu fui conversando com as pessoas, né, e fui criando amizade com muita gente lá, tal, minha sala, né, e tipo assim, pessoas começaram a me seguir no Instagram, né, e tudo bem, né, a gente tava criando uma amizade, tinha opiniões assim, tipo, parecidas às vezes de coisas que a gente gosta mesmo, talvez uma série, ou sabe, futebol, esse tipo de coisa. Mas aí, tipo assim, eu reparei que algumas pessoas, ao ver meu perfil no Instagram e viram que eu sou cristão, começaram a me mandar mensagem. Tipo assim, mas foi no sentido de, tipo assim, fazendo perguntas. Por exemplo, tipo assim, se Deus é todo poderoso e soberano, por que ele criou o mal? Sabe? Foram mensagens assim. Então, assim, eu duvido, e sim, são pessoas ateístas, eu duvido que essas pessoas mandem mensagem
pessoas de fé diferente, entendeu? Fazendo esse mesmo tipo de pergunta, entendeu? Porque assim, eu levei numa boa, tipo assim, fui responder essas pessoas assim com o que eu tinha de entendimento bíblico, né? E fui conversando com elas, tal, numa boa mesmo, tipo assim, não com intenção de atacar nem nada. E eu vi que também, tipo assim, não foi bem um ataque, entendeu? Mas eu vi que foram perguntas assim, feitas assim, como se fosse de supetão, entendeu? É pra testar você Pra também. testar, exatamente, sabe? Então assim, aí eu vejo que também entra naquilo de novo. Se sua base não tiver firme, você acaba, tipo assim, cedendo, entendeu? Então, assim, você tem que estar muito forte nisso e tem que estar com a Bíblia em dia ali e tal, e tendo argumentos de fato ali pra poder... não falo assim, tipo... de certa forma é rebater, entendeu? Mas, assim, defender sua fé, entendeu? Nesse Me permita sentido. só fazer um comentário aqui. Claro, né? claro, Só mais um comentário aqui. Porque a Bíblia fala assim, ó, que você tem que estar apto a dar razão daqueles que... resposta àqueles que pedem razão da sua fé, né? Tá escrito em 1 Pedro. Sim. E claro que sim, a razão da nossa fé. Mas eu vou pegar um gancho no que o Iago está falando, para quem está nos ouvindo aqui, para quem vai entrar ou quem está na questão da faculdade, que é um gancho que eu não tive, mas que hoje eu tenho esse entendimento. Eu vou contar uma história primeiro aqui, só para ilustrar o que eu quero dizer, para ficar mais claro. Um cara entrou num ônibus e tinha um pregador pregando. Nesses ônibus de cidade grande, um cara pregando lá dentro. Aí o cara foi e levantou e falou assim... Então prova que Deus existe. Eu quero que você prove que Deus existe. Tinha umas 50 pessoas no ônibus. O pregador virou para todo mundo e falou assim: quem aqui acredita que Deus existe? Todo mundo levantou a mão. Ou seja, 49 levantou a mão, 48 pessoas levantou a mão. Aí o pregador falou com ele: ó, então é o seguinte, não sou eu que tenho que provar que Deus existe, é você que tem que provar que ele não existe. A maioria acredita que Deus existe. Então uma dica que eu quero dar aí para as pessoas: aprender a fazer perguntas, sabe? A reverter essas perguntas, porque às vezes as pessoas querem nos colocar perguntas que eles também não têm resposta. Então, beleza, você quer que eu responda a existência do mal no mundo, você quer que eu responda a questão de crianças passando fome, mas você tem essas respostas também? Né? Qual a solução que você dá? Porque eu estou apresentando uma solução. Eu estou apresentando a solução em Jesus, que vai um dia reinar sobre todas as coisas. Eu creio nisso. E você? Porque fazer perguntas é muito fácil, mas quando nós pensamos, você pega o Jonas Madureira, você pega esses teólogos apologéticos, eles levam essa questão para perguntas que também fazem com que essas pessoas pensem sobre a realidade. Porque é muito fácil descarregar essas perguntas no cristão. Todo mundo está com uma metralhadora para o cristão. Mas o cristão tem as suas respostas e tem a sua fé. E você? Qual é a sua solução? É interessante, olha, eu não sei como é que vai ficar os comentários desse podcast, não, porque será que tem aqui algum tipo de teoria da conspiração? Não sei. Mas eu tenho certeza que às vezes algumas pessoas vão discordar, mas faz parte do processo legal, né? Não é teoria, é Bíblia. Faz parte. Mas isso é a democracia, não é verdade? É bem interessante. Assim, eu compreendo e eu não desfaço de nada que meus colegas falaram aqui, né? Porque é a opinião deles e a gente tem que respeitar. Eu quero pensar ainda no sentido seguinte. É porque na minha mente, a tendência é piorar. Independente do que aconteça, do que o mundo mude alguma coisa, a tendência das coisas é piorar. Você está entendendo? Eu acho que a cada dia mais esse contexto acadêmico irá piorar. Isso é fato. Porque se a gente for pegar, por exemplo, se a gente tem grandes, por exemplo, homens que são dos saberes jurídicos, a gente já não tem mais aqueles doutores ali que se sobressaíam, estão se findando, esses camaradas estão se aposentando. E quem será os próximos futuros professores? Então a tendência disso é piorar. Você está entendendo? Então eu ainda quero puxar e voltar um pouquinho para a base, sabe? Assim, do conceito, porque eu trabalho com jovens, então eu tento trazer algo prático, porque o evangelho é prático. Amém? Amém. Então, assim, para mim, existem 3 poderes que regem o mundo secular. O primeiro é a religião, o segundo é a política e o terceiro é o capitalismo. Quando eu falo capitalismo, eu não estou brigando com o socialismo, eu estou falando no sentido de indústria, dessas coisas. Então, no meu conceito, essas 3 coisas, de forma ruins, elas querem te escravizar. Seja a religião, seja a política,
seja o capitalismo. Por quê? No fim, as pessoas querem fazer do jovem que está nos vendo aqui, quer fazer de você um eterno consumidor. Para você entender. Quando na religião má, ruim, ela quer fazer com que você seja consumidor dela. Ou seja, você tem que fazer isso para que você alcance uma salvação. Você tem que correr atrás disso para que você alcance uma paz, seja a religião que for. Ela aprisiona a pessoa, dá uma identidade para a pessoa e escraviza a pessoa para que ela se torne dependente daquilo. Por exemplo, eu tive uma experiência com um novo convertido, uma moça que ela se converteu, e aí ela estava lá, a gente aquele trabalho de ensinar. Aí de repente chega uma moça e fala assim: eu vejo muita inveja na sua vida e você precisa de fazer um trabalho espiritual comigo para que esse mal afaste da sua vida. Você está entendendo? Então o que o falso religioso faz? Ele quer te aprisionar, ele fazer um eterno dependente dele. Você está entendendo? E quando Cristo veio para nos libertar, eu estou chegando lá. A má política, o Carlos vem desse mundo e sabe disso, não é que todos que estão na política é ruim, mas a má política, no fim, ela quer te usar como massa de manobra. Mais nada do que isso. Você está entendendo? A gente pode pegar, por exemplo, um exemplo muito claro. Eu não creio que todos, mas a maioria dos políticos que defende o direito do LGBTQIA+, eles não se importam com a causa, mas eles querem usar aquelas pessoas como massa de manobra. Você está entendendo? Entendi. Fazem uso das ideologias. Isso, da mesma forma que do outro lado também existe. Religioso. Isso. Então, o que acontece? E aí, eles te dão um nome. Entendeu? Eles te dão um nome. Você é ele, ela, ele. Eles vão te dando nomes. Você está entendendo? E a gente volta lá em Daniel. Eles vão te dando nome para te escravizar. Então, eles te trocam o nome seu. Você está entendendo? Eles falam que você tem que fazer assim e te escraviza e faz de você um eterno dependente daquilo ali. Da mesma forma do capitalismo. Por quê? Porque, por exemplo, para você, qual é o shampoo que presta? Bom, eu... O que tiver lá da esposa dela. Do Cristiano Ronaldo. Dessa ajuda. Mas o shampoo que presta é o que dá espuma. É o que dá um frescor na cabeça. Obrigado pelo socorro aqui, sabe? A marca vem nos lábios, vem na ponta da língua. A pasta de dente. Qual é a melhor pasta de dente? Aquela que vai dar espuma e vai dar uma sensação de frescor. Exatamente. Por exemplo, os Estados Unidos, o povo, eles não escovavam dente. E como foi que o criador da Colgate fez com que ele mudou a cultura do povo dos Estados Unidos para escovar os dentes? Colocando um pouquinho de menta. Aí todas as vezes que as pessoas escovavam os dentes, ele sentia aquele frescor e aquilo fazia com que criasse um hábito de dependência para todas as vezes voltar. Acabou que tivesse sujo e voltar. Não, eu quero aquela sensação de limpo. Você tá entendendo? Então, no final, o capitalismo também quer fazer isso. Fazer de você um eterno consumidor. Eu tenho meus produtos e eu quero fazer que você seja um consumidor. Aí, aonde que eu quero chegar? Aí, Jesus vem dizendo que ele quer fazer com que a gente seja livre. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando a falsa religião quer chamar você de um nome e te escravizar, quando a política quer colocar você, você é assim, você é assado, e quer te escravizar, e quando o capitalismo também quer te escravizar, Jesus Cristo vem ao contrário. Eu vim para libertar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem tem a maturidade de que é liberto e de que ele não está aprisionado, cara, qualquer lugar que ele chegar, ele vai entender que ele não é uma massa de manobra política, ele vai entender que ele não é um escravo da religião. Você está entendendo? Porque, para mim, no meu conceito, e agora é uma filosofia minha, vocês estão assim, disponíveis para discordar de mim. Eu quero pegar, por exemplo, o nosso exemplo, que nós somos aqui, nós participamos de igreja. Por exemplo, para mim, no contexto a qual nós vivemos hoje, a igreja precisa rever as suas agendas. Bacana. Vou te explicar. Um jovem que permanece a semana inteira dentro da igreja, ele não vai conseguir lidar quando ele for lá fora. Você está entendendo? Uau. Porque preste atenção, Jesus, para nos trazer libertação, ele sai do céu e se faz carne. Então Jesus veio nos ensinar
como que alguém carnal consegue ser espiritual no mundo carnal. Você tá entendendo? E a gente, às vezes, só quer focar no espiritual. Então, o que acontece? Um jovem que permanece a semana inteira na igreja, ele vai fazer com que a igreja seja algo de consumo e não algo de crescimento. Você tá entendendo? Sim. Então, para mim, não funciona uma igreja que ela tem cultos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ela não vai conseguir fazer com que essa pessoa alcance a maturidade. Por quê? Na segunda-feira ela ouviu uma palavra. Na terça também, na quarta também, na quinta também, na sexta também, no sábado também. Quando que é que essa pessoa vai colocar essa palavra em prática? Verdade. Você está entendendo? E é interessante agregar a sua colocação, que pertinente demais é o fato de que, claro que falamos com todo respeito e consideração pelos líderes que existem, porque Sim. sabemos que eles dão o seu melhor para o desempenho do serviço pastoral ou religioso, mas nós sabemos que a maioria, infelizmente, não tem um preparo teológico, um preparo acadêmico suficiente para trazer até mesmo a explicação dos textos bíblicos de forma coerente, fazendo ali uma exegese, uma hermenêutica completa e correta. Posso Sim, dar um adendo? Claro. São poucas as perguntas que Jesus não respondeu. Sim. Mas para quem Jesus não respondeu, foram para os fariseus, certo? Mas para os discípulos, presta atenção nisso aqui, para os discípulos, Jesus, ele se assentava e explicava as parábolas para que eles pudessem ter um entendimento correto daquilo. E talvez, eu estou sendo muito polêmico, eu acho. Não, tá tranquilo. Só os comentários depois, vai ser só pastor Isaac. Mas tudo bem. Mas, por exemplo, qual é... Porque eu sempre vou voltar na origem do problema, para mim. Sim. O que acontece? É o problema de dizer não. Por que não? Por que não? A gente usa isso para fariseu. Para o hipócrita, que é hipócrita. Você tá entendendo? É para ele que a gente usa isso. Mas para os discípulos, eu preciso ensinar o porquê não. Você tá entendendo? Então, por isso que o discipulado para mim é importante. Porque no discipulado eu vou te explicar o porquê isso aqui é não e porquê isso aqui é sim. Então, a gente... eu venho de um contexto, assim, que a gente sempre fala assim, beber é pecado? Por quê? Porque é pecado. Tudo é pecado, mas eu não explico por quê. Às vezes o líder vence no poder do grito, na força da autoridade. Você está entendendo? Eu falo isso como Isaac, como líder. Eu estou me colocando. Eu preciso trazer esse jovem para perto de mim, se assentar com ele, ter um tempo de qualidade. E isso eu não estou falando nem de igreja, mas de assentar com ele e falar assim, qual é a sua dúvida? Então, deixa eu te explicar. A Bíblia diz assim, assim, assim. A gente entende assim, assim. Então, você dá um caminho para ele. Então, ele sabe o porquê não. Você tá entendendo? Porque aí a gente entra no contexto. Porque tem muitos jovens que não sabem o porquê não deve beber. Ele só vai saber responder porque é pecado. Uhum. Por exemplo. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, por isso que a gente precisa imitar o que Jesus disse e ir de fazer discípulos. Por que os discípulos não perguntou a Jesus como eles deveriam fazer depois que Jesus se assubiu aos céus? Porque eles viveram 3 anos, eles já sabiam como eles deveriam fazer. Eles aprenderam com Jesus ali todo dia, guiando, ensinando, trazendo clareza. Você está entendendo? Então, assim, até fiz eu vou voltar em Belo Horizonte fazer um curso e a gente está estudando sobre isso. O mínimo de um discipulado de uma pessoa de acompanhamento deveria ser, no mínimo, 3 anos. Você está entendendo? E a gente tem muito, por exemplo, jovens na nossa igreja, que eu estou colocando a Isaac como errado, não estou falando de outra igreja, estou colocando eu que lidero jovens. Tem jovens que aceitam e a gente abandona. Eu já fiz isso. Tô falando, você está entendendo? Batizou, eu abandonei. Então, assim, é claro que a gente não consegue cuidar de todos. Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho aqui o Iago. Eu trago o Iago para perto de mim e vou me acompanhando. Do Iago, ele consegue atingir 5. E dos 5 ele atingiu, consegue mais 5. É por isso que esse trabalho que muitas igrejas envolvem, de pequenos grupos, igreja no lar, células, proporcionam essa oportunidade, né, doutor Carlos, de
acompanhar, de estar junto, porque essa é a proposta do Evangelho, é viver em comunhão e comunidade. E as pessoas às vezes interpretam mal o conceito de comunhão, porque acham que comunhão é estar todos no ambiente, num certo horário da semana na igreja. E ali só tem um ajuntamento de gente, mas às vezes nem sempre tem uma comunhão, que eu não sei nada da sua vida, eu não me relaciono com você, eu não tenho, às vezes, a liberdade de chegar e me abrir com você, uma dificuldade que eu estou passando. A palavra comunhão, mesmo, do original, do grego, ela é comer pão. E a ideia da comunhão é você assentar numa mesma mesa. Talvez na cultura ocidental nossa a gente não vê isso com tanta clareza, né? Mas para eles, né, o fato de você assentar numa mesma mesa e comer o mesmo pão, que era um pão só mesmo, né? Então você tirava um pedaço daquele pão ali com a sua própria mão. Então você estava compartilhando, além do alimento, para além do alimento, você estava compartilhando a vida. Estava compartilhando as ideias, os problemas. E essa é a ideia da comunhão. Quando nós somos chamados à ceia, por exemplo, na mesa da comunhão, para que a gente possa dividir os fardos, também dividir as alegrias, dividir os momentos. E isso gera comunhão, né? Agora, o ajuntamento de pessoas, como foi bem falado pela Samaki aqui, não gera essa comunhão. Você vai lá, tem 300, 200 pessoas, você faz o seu culto e vai embora. Não gerou, de fato, em si, essa comunhão que é tão importante no caminho do discipulado, como tem sido colocado aí pelo... Se eu fosse pastor titular hoje, eu colocaria célula para tudo quanto é lado, que eu acho que funciona muito. Enquanto o doutor Carlos falava, eu me lembrei do próprio Cristo. Quando os discípulos, na última ceia, perguntam: quem então é o traidor? E Jesus, ele fala de uma forma quase que irônica e diz: é aquele que mete a mão no prato comigo. Gente, todo mundo mete a mão no prato. Exatamente. Todo mundo pega, entendeu? Então, assim, ele diz: é um de vocês, é aquele que está metendo a mão no prato comigo, é aquele que tem comunhão comigo. Olha que coisa mais interessante. E se me permita só, dentro desse ponto ainda, se a gente falar a questão da cosmovisão, né? A gente chama de cosmovisão cristã, que é um ponto interessante para o nosso debate, acredito, para a gente trazer isso aqui. Como que a gente vê as coisas? É que essa cosmovisão é como que eu vou enxergar as coisas, né? Porque tem até uma frase, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Depende de onde você está olhando para aquele mesmo objeto, você vai ter uma visão. Mas quando eu coloco as lentes do cristianismo e olho para o mundo acadêmico, eu preciso entender que esse jovem que está sendo discipulado por mim na igreja, está sendo discipulado por mim no dia a dia, ele vai ter momentos que ele não vai estar comigo. Ele vai ter um momento que ele vai estar no banco de uma faculdade sendo discipulado por um ateu, por um agnóstico, por um budista. Então ele vai estar sendo... Ele vai, às vezes, passar mais tempo, porque a faculdade é basicamente todos os dias, e segunda a sexta ele vai sentar num banco e vai ser mais discipulado por um professor ateísta do que com o seu líder, efetivamente. Então, esse tempo de comunhão, essa cosmovisão nossa precisa ser mudada, porque esse tempo de comunhão precisa ser muito valorizado. Seja um final de semana que eu estou com o Iago, seja um momento que eu encontrei com ele na rua, seja um momento que eu estou com ele numa sala de aula da escola dominical, seja um momento que eu estou no púlpito trazendo uma mensagem, esses momentos precisam ser valorizados para enraizar nele essa cosmovisão cristã, para que quando ele estiver lá, ele possa se lembrar desses ensinamentos, possa se lembrar das palavras e ele possa direcionar a sua vida, não pelas opiniões, mas pelo que a palavra de Deus ela nos ensina. Então você que está nos assistindo neste podcast, preste bem atenção em qual igreja você está congregando, em qual ambiente religioso você faz parte, porque isso é muito importante. O Dr. Augusto Nicodemos, ele disse que para a igreja primitiva, o dia de se reunir era o dia do Senhor, o domingo. Se alguém tivesse condição de ir um outro dia da semana no encontro com os irmãos, vamos dizer assim, era um ganho. E às vezes, pegando um gancho aqui, que a Isamaki disse, o Iago e também o Dr. Carlos, é que às vezes o líder religioso, pelo seu despreparo, ele ganha a discussão no grito. É assim, pronto, e acabou. Mas muitas das vezes o seu professor, que não compartilha da mesma fé que a sua, ele vai explicar a razão por que ele pensa daquela forma. E essa é a grande dificuldade nossa hoje. E um adentro também, você pastor que está assistindo aqui, quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou só um João. Mas assim, tanto o pastor como o membro, tá tudo bem se a sua igreja ela não consegue trazer para dentro dela
a cultura da célula, né? Esse Sim. nome, dependendo da igreja, É verdade. tá tudo claro. bem. Mas eu incentivo você uma coisa: culto doméstico. Faça um culto. Pai, mãe, filha, filho dentro de casa. Isso é muito importante, porque isso revela também que é o dever de nós, homens, conduzir as nossas casas. Você está Verdade. entendendo? Exatamente. Então, assim, faça um culto doméstico na sua casa. Eu vou falar para você porque eu vivi tantas experiências boas. Eu acordo de manhã, eu falei isso ontem, né? Que a gente estava Sim. no momento ali. Eu acordo de manhã, eu louvo a Deus pelo pai e pela mãe que eu tive. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, principalmente no contexto de mundo que a gente vive hoje. Então, assim, meu pai e minha mãe, assim, são pessoas, assim, fantásticas. Eu não gosto muito de ficar falando, porque aí meu coraçãozinho já quebra. Mas, assim, eu aprendi na minha casa que, por exemplo, em momentos difíceis, nós se reunia na nossa sala e orava, né? Um fato marcante, por exemplo, nós sabíamos que o meu avô, pai do meu pai, iria morrer antes de todo mundo. Por quê? Porque nós estávamos meia-noite de joelhos orando pela saúde do meu avô e Deus revelou para o meu pai que o seu pai iria falecer. Então ali meu pai caía em angústia, em choro, e a gente orando. No final meu pai levanta acabado e fala assim, você já fica pronto que a qualquer momento iremos receber a notícia de que o seu avô faleceu. Então assim, faça um culto doméstico na sua casa. Você está entendendo? Eu falo como líder jovem para pai, eu não estou te ensinando você a ser pai. Mas se a sua filha ouvir de você por várias vezes durante uma semana que você a ama, não existe homem na terra que falará um te amo que tocará o coração dela. Você está entendendo? Então, assim, nesse contexto familiar é onde nós precisamos trazer Jesus para a nossa casa, né? Eu preguei sobre isso na igreja, como Maria, Marta e Lázaro. Aquele povo amava Jesus demais. Jesus estava sempre à casa deles. Então a gente precisa trazer Jesus para dentro de casa. Eu não entendo esse negócio de célula, eu não gosto. E tá tudo bem. Mas faça culto doméstico, nem que seja uma vez na semana. Sim. Pega um tema, discorre esse tema durante um mês na sua casa, entendeu? Homem, fala para sua filha que ela tá linda, fala para sua filha que você a ama, fala que ela é a mais bela de todas. Ela irá acostumar o que é um homem de verdade, que de fato a ama, com elogio. Ou seja, se ela é acostumada com o amor genuíno de um pai de verdade, não é qualquer falso amor que vai ganhar o coração dela. Por isso que, para mim, os discípulos, eles decidiram, porque quando Jesus fala que eles iriam ser testemunhas, testemunha ali é mártir. Sim. Quando Jesus fala assim, vocês vão morrer por minha causa, por que os discípulos não voltam atrás? Porque aí Jesus orando, ele vai falar assim, eu os amei e amei até o fim. Ou seja, os discípulos, prestem atenção aqui, os discípulos foram os únicos homens da face da terra que provaram que é um verdadeiro amor. Por quê? Porque o nosso amor humano, por mais que a gente ama a nossa esposa, os nossos filhos, ele é um amor corrompido por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus não tinha essa natureza corrompida. Então os discípulos provaram que era verdadeiramente o amor. Então eles nem olharam para trás. Você está entendendo? Eles queriam multiplicar aquilo que eles tinham recebido. Então, assim, se você está nos assistindo, não gosta de célula, tá tudo bem. Eu sei que é difícil, eu tenho uma célula na nossa casa lá. Então, assim, mas faça um culto doméstico na sua casa. Não perca essa cultura que a igreja perdeu. É verdade. Na verdade, para mim, a célula é só um novo nome para o culto em casa. Mas influencie essa cultura de ter um culto na sua casa por semana. Porque você está colocando pilares de proteção dentro do seu lar. Exatamente. E, por exemplo, tem igrejas como a Assembleia de Deus, que é uma instituição que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito. Tenho muitos amigos que são pastores nessa instituição. Eles têm, por exemplo, um modelo de grupos de jovens, coral de jovens, de adolescente, de senhoras. Aquilo ali acaba gerando essa comunhão. Eles oram juntos, estão juntos, fazem festas juntos. É uma forma de estar conectado. Jesus falou sobre isso, né? Quando vem o filho do homem, você chama ele de comilão e beberrão. Ou seja, Jesus gostava de uma festa. Você está entendendo? Isso está enraizado em nós. Então, nós precisamos de estar nesse sentido aí. O Cristo ressuscitado, ao ir ter com seus discípulos à beira da praia, convidou os discípulos a estar com ele. O que tinha ali? Pão.
Pão e peixe. Engraçado que não foi para sinagoga, né? E não foi para sinagoga, foi na beira da praia. Bom, nós estamos caminhando para o fim, mas eu gostaria de ouvir de você, pastor Isamar, o conselho que você dá para os jovens que hoje estão aí nessa empreitada, no ambiente acadêmico e quer sair de lá ainda guardando seus princípios e a sua fé. Tá. Um conselho que eu te dou para você jovem que está na faculdade ou que esse ano vai entrar, né? Tem vários jovens que vão entrar esse ano na faculdade, dar trabalho para o seu líder de jovem e dar trabalho para o seu pastor. Vá atrás dele, pergunte, nós estamos ali na igreja para isso. Sabe, a gente, por exemplo, nós temos o nosso pastor Salmão querido e amado, né? Que tem a carona fechada e às vezes as pessoas... Mas é um amor de pessoa o pastor Salmão. Mas eu falo assim, vá atrás do seu líder, pergunte ao seu líder. E tá tudo bem ele não saber, né? Porque a gente não... Mas comece a perguntar ao seu líder. Pergunte, questione, ligue. Eu tenho pessoas do meu círculo, o Iaga, que é um deles, né? Que sempre liga para mim, manda mensagem, pergunta. Nem sempre eu tenho resposta. Eu falo assim, cara, eu vou pensar ali e vou te mandar. Mas dê trabalho pro seu líder. Nós estamos ali para isso. Então, assim, se você não vai conseguir vencer sem uma ajuda, não que você está sendo dependente, mas você precisa de uma clareza, né, da palavra, né, que é luz para o caminho e lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. Ou seja, se você está caminhando na escuridão com a lanterna na mão, você vai escolher. Ou você vai alumiar o caminho, ou você vai alumiar os seus pés. É impossível você fazer os dois. Mas a palavra, ela faz isso. E talvez se você não tem profundidade na palavra de Deus, procura o seu líder, procura o seu pastor, pergunte o máximo possível que você puder, para que você tenha clareza no caminho a qual você vai trilhando. Porque só assim você vai alcançar uma maturidade e você vai conseguir trilhar não só no mundo acadêmico, mas na vida. Você tá entendendo? Onde você for, você vai ter um guia chamado Palavra de Deus. E nós, que somos líderes, nós estamos aí para guiar o povo de Deus através da palavra. Isso também não tira a sua responsabilidade de ter comunhão com a palavra todos os dias. Que isso aí já é uma obrigação, e a gente precisa nem de falar, né? Não é? Mas, se quer um recado é esse. Dá trabalho para o seu líder, pergunte o máximo que você puder, para que você não adentre nesse local com dúvidas, mas com certeza de quem você é e para onde você vai. Verdade, é isso aí. Iago, você que está aí, ó, ingressou há pouco tempo no curso. Hoje nós sabemos que nós temos várias modalidades, aí o híbrido, o EAD, mas muitos optaram pelo curso como você faz, que é o presencial. Qual o conselho que você dá aí para os seus amigos, seus colegas, seus irmãos? Eu concordo com a Isamar e também queria falar mais uma coisa. Sempre que você entrar na faculdade, né? Óbvio, mantenha a sua vida espiritual em dia, né? Como ele bem falou. Mas assim, quando as pessoas começarem a te perguntar coisas, né? Igual uma pessoa brincou comigo uma vez, Iago, você é cristão, né? Tipo, você é crente, né? Sou. Ah, você não bebe? Não bebo. Você não fuma? Não fumo. Não faz sexo no casamento? Não faz, sabe? Mas assim, eu ri com essa pessoa na hora que ela falou isso. Mas o que eu tentei fazer depois? Eu tentei explicar também do porquê que eu não faço essas coisas, entendeu? Porque também o maior testemunho que você dá para as pessoas é a sua vida, né? Algumas bíblias, né, eu já escutei isso, as únicas bíblias que algumas pessoas vão ler é a sua vida, né? Então, assim, isso é muito importante de você também agir, né, dessa forma, né? De discipulado também com a pessoa, de não haver dúvidas nisso, né? E até quando essas pessoas até fazerem perguntas para te afrontar, claro, né? Fuja sempre de confusão também, né? Não entre em brigas por causa disso, né? Nem nada. Mas, assim, sempre tenta responder com educação e... Tire dúvidas com o seu líder, igual o Isamar falou, e sempre busque conhecimento bíblico para poder instruir essas pessoas também, entendeu? Para que não haja dúvidas também, entendeu? Eu sei que algumas pessoas só estão querendo te afrontar, mas algumas pessoas realmente têm dúvida genuína e te perguntam às vezes alguma coisa que, mesmo ali, tipo, parece que está te afrontando, mas na real é porque ela não sabe, entendeu? Porque ela não tem o conhecimento do evangelho. Então, assim, eu acho isso muito importante, você ir, então, busque conhecimento do evangelho para poder instruir outras pessoas também, entendeu? E busque sempre estar dando testemunho a partir da Bíblia. É isso aí. Doutor Carlos, suas considerações a respeito da temática? Eu gostei demais desse tema, né? É um conselho que eu falo, né? Que eu gostaria de dar aqui, que eu quero dar para o pessoal, é o seguinte: tudo tem um tempo determinado por Deus. E há um tempo para todo propósito debaixo da terra. A faculdade que você está fazendo ou vai fazer, vai passar.
sabe? Esse tempo vai começar e vai acabar. Ah, mas vou ingressar numa pós-graduação, no mestrado na lua. Vai passar. O que é mais importante é você manter a sua fé. É você não perder a sua fé. E um conselho também interessante é a oração. Nunca deixe de orar. Tem um negócio interessante, né? Ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da oração. Mantenha em oração. Tem um provérbio, né? Dos nossos pais na fé, que era assim, em grego, né? Orare et labutare. Orar e trabalhar. Sempre orar e trabalhar. Nunca deixe de orar. A oração, ela é muito importante. Então, quando você, no nosso caso aqui de Pitangui, né? Quando você entrar num ônibus para ir para a faculdade, vá orando. Quando você chegar lá, ore. Quando você voltar para casa, ore, leia a palavra, para que você esteja sempre conectado com Deus. E saiba que por mais afrontas que você esteja passando, dificuldades, esse tempo vai passar. E quando esse tempo passar, você tem essa consciência de que você glorificou a Deus, né? Que você estava no mundo corrompido ali, mas você deixou um pouquinho de Deus naquele lugar. Alguém ali foi impactado por Deus através da sua vida, né? E não se perca, porque esse tempo vai passar. E quando passar, você vai ter que ter essa consciência. Graças a Deus eu não me perdi, passei por esse mundo e glorifiquei a Deus. Então, permaneçam firmes em Deus. É isso aí, você acabou de assistir mais o VilaCast, podcast aqui do Vila Estúdio, que leva até você muita informação para que possa somar na sua caminhada, conhecendo pessoas incríveis e maravilhosas, das quais tem marcado a nossa sociedade e o nosso povo. Que nós possamos estar aí mais vezes contando com a sua audiência aqui conosco. Agradeço aos nossos convidados, meu muito obrigado por vocês fazerem parte à mesa nesse vídeo, conversando um pouco, amadurecendo um pouco esse assunto que, por certo, fará muita diferença para você que está aí do outro lado, está vivendo isso e, como já foi dito aqui, como o pastorzão disse, quem está pensando aí em ingressar na faculdade já vai se preparando e, claro, né, ter sempre esse pensamento do diálogo, nunca ser engessado, mas estar pronto a sentar com pessoas com outras ideias, outras cosmovisão, e estar preparado para o diálogo. Até a próxima!